dar início aos trabalhos congressuais de sexta-feira. Então, na parte da manhã, nós teremos a apresentação e a defesa das teses, e na parte da tarde, os grupos divididos nos 3 temas serão colocados em salas e vão fazer a discussão sobre a tese e as propostas encaminhadas, discutidas e aprovadas dentro dos grupos, retornarão amanhã na plenária final para a organização do documento final do Congresso. O temário desse sindicato, desse congresso, como todos os delegados já conhecem, é o Plano Nacional de Educação, a partir dos trabalhos e desdobramentos da Conferência Nacional de Educação. Quero que vocês tenham uma boa leitura dessas teses, as defesas da tese, acabei até fazendo de algumas aqui, e dizer que esse momento é histórico para o sindicato. E convoco a todos para unitariamente caminharmos nesse mandato para a reconstrução financeira deste sindicato. Obrigado. Os problemas que nós temos com os aparelhos de Estado e a repressão aos movimentos sociais. Nós sofremos também por parte dos aparelhos de hegemonia, especialmente da mídia, e uma luta por corações e mentes que eu acho que a nossa categoria não pode perder. Eu acho que a gente pode estar iniciando muito bem esse congresso, não é? Revestindo de coerência o que é contraditório e intenso. Construir um sindicato comprometido, resolver-se internamente, resolver suas finanças, adequar suas finanças à luta e preparar o sindicato para a luta. Pela primeira vez, as teses praticamente são idênticas e estou com uma expectativa muito boa, porque essa sustentação financeira é fundamental para a gente, não só para esta gestão, mas para as próximas, para a vida do sindicato. Então eu estou absolutamente convencido que esse seminário vai dar um grande passo na questão da sustentação financeira, porque de certa forma ele vai mexer, ele está trazendo propostas muito novas. Sem reformular os nossos locais de trabalho, nós não conseguiremos mudar essa percepção, que é para além da esfera pública, a esfera privada também, que tem que ser regulamentada. E aqui são alguns pontos que a gente terá a profunda oportunidade de debater exaustivamente nos grupos. A gente tem vários adjetivos impressos, a gente vê várias pessoas que têm a carteira assinada como cuidador, recreador, auxiliar de professor, ao invés de professor auxiliar. Isso é sério, é grave, porque inviabiliza acesso a direitos garantidos ao professor. É que a mercantilização ela se manifesta a partir de variadas formas. Por exemplo, a tendência crescente nos últimos tempos das instituições de educação superior privadas de renunciarem à condição de entidades filantrópicas e realizarem o processo de abertura de capital, quer dizer, fazer o IPO, que é a oferta pública inicial de ações. E com isso, a partir do momento que elas passam a assumir cargos empresariais, elas transportam a cultura empresarial para dentro da vida acadêmica, numa total incompatibilidade das funções institucionais da universidade. As instituições, nessa percepção financeira de cunho empresarial dos procedimentos acadêmicos, acabou por acabar especialmente nossas condições de trabalho. Isso representou, na prática, um montante significativo de demissões de professores. Esse cenário todo, que hoje se descortina e afeta diretamente, não somente a educação básica, a educação como um todo, a educação superior, privada, que hoje nós aqui estamos trazendo essa proposta, ele faz com que o professor adoeça. O que a gente vê hoje é um avanço desses grupos que vendem, programas, quase instrução programada, que chegam já com o pacote pronto. As escolas acham mais fácil pegar esse pacote com conceitos, com pedagogia, jogam para o professor e querem que o professor simplesmente seja um mero reprodutor de um processo que ele não discute, que ele não debate, que ele não constrói. Então você vive o esvaziamento da função, como se o professor ele perde um pouco daquilo que lhe é mais caro, que é o poder de chegar dentro de uma turma, avaliar a turma, avaliar as necessidades daquele aluno, planejar a sua aula, pensar o projeto, pensar o espaço da escola onde ele existe. Isso é uma função que está sendo
tirada e o professor não quer isso. A nossa tese, ela traz uma inovação, que é propor que os valores dessas mensalidades, que o valor dessa mensalidade, ele seja diferenciado, considerando piso, professor que ganha o piso, professor que ganha acima do piso, e também os valores dos professores que trabalham na educação superior. Essas subsedes corresponderam ao que esperávamos. São hoje locais onde se fazem homologações, se fazem as decisões, onde os professores são atendidos para os cursos dos sindicatos, as oficinas, onde o professor faz a sua consulta, onde o professor faz, inclusive, o seu trabalho de estar coletivamente, ou mesmo o sindicato abrindo as portas dessas subsedes para o movimento social. Instituições de educação superior hoje são prestadoras de serviços com essa perspectiva de mercado e são regulamentadas e regularizadas, dirigidas pelo mercado, voltadas para o mercado. Então isso é um combate intenso, é uma das nossas grandes plataformas de atuação e que a gente visa buscar, através da participação no Plano Nacional de Educação, uma ação mais incisiva no sentido de incorporar essa plataforma de luta como algo que possa ser desenvolvido aí no próximo governo e nos canais que a gente possa ter acesso para desenvolver essa proposta. Os grandes projetos que se discutiam eram projetos de sociedade. Se discutia efetivamente o que se queria para o país e o que se queria em termos de sociedade. E os sindicatos tiveram um papel importante nisso. Não só o Simpro, como o conjunto do movimento sindical teve um papel importante nisso. Por quê? Porque se discutia sociedade. Fortalecer o estudo, a formação continuada, trazer a universidade para discutir educação, não como uma questão abstrata, mas como uma realidade real, ouvindo os professores na sua vida cotidiana e pensar dessa forma uma educação pública, laica, gratuita para todos, universalizada, que o Brasil merece e já está atrasado em construir tal projeto. O grupo teve uma dinâmica boa, uma participação intensa de todos os congressistas e nós discutimos a questão da sustentação financeira do nosso sindicato, que hoje é fundamental para o futuro da luta dos professores da rede privada no Rio de Janeiro. Mas, na realidade, não houve grande discussão, houve muito consenso e até porque não era proposta que nem cabe ser, estatutariamente, proposta de mudança do estatuto. Apenas foram apontados alguns indicativos para uma próxima assembleia que será convocada com o fim exclusivo de discutir o estatuto. A gente tem um projeto de educação que está em disputa. Existem lados nesse processo, os trabalhadores têm lado, e esse lado que os trabalhadores apresentam ficou muito bem expresso nesse congresso, que atendeu às expectativas sim. Tanto a qualidade dos grupos de trabalho, a discussão da plenária da manhã também com a apresentação das teses, muito bem expostas, por sinal, e a clareza com que a categoria também pôde lidar com o tema e a responsabilidade dos delegados aqui presentes. Nem todas as pessoas dentro do sindicato têm as mesmas ideias, as mesmas opiniões, mas, na minha opinião, isso não deve ser um impeditivo para que a gente avance nas discussões. Acredito que cada um deva defender o seu ponto de vista, mas sempre visando a melhoria do Congresso, quer dizer, objetivando um Congresso de qualidade e um sindicato cada vez mais fortalecido. Eu avalio essa discussão como muito importante, porque a categoria está se mostrando bem interessada no assunto, Normalmente as pessoas, no assunto específico discutido nesse grupo, que é a questão da sustentação financeira do sindicato, normalmente as pessoas ficam um pouco distantes desse assunto. E eu percebi que a categoria está envolvida, está interessada, quer discutir isso com detalhes, quer conhecer mais, quer participar um pouco mais desse pedaço, dessa parte do sindicato.